Quanto mais você se apegar em pessoas, mais você vai sofrer. Eu já sofri tanto se apegando em pessoas que eu senti a necessidade de gravar esse vídeo. Teve uma época da minha vida que eu estava, sabe, recebendo muitas coisas, eu estava recebendo muitos presentes e tinha uma certa pessoa que eu exaltava muito, sabe, uma pessoa muito boa, generosa, e eu acho isso até hoje. Só que chegou uma fase que quando aquela pessoa parecia perfeita demais, as coisas começaram a parecer ao contrárias. Como assim? Essa pessoa, essa mesma pessoa que eu exaltava, ela começou a agir diferente. E eu percebi ao longo do tempo que Deus estava querendo me ensinar uma lição naquela situação. Deus estava querendo me ensinar que eu precisava ser dependente somente dele. Sabe, teve situações que eu vi a ignorância da pessoa, eu comecei a ver que a pessoa, ela não era tão boa assim quanto eu achava, e foi um ensinamento que eu levei para minha vida, e assim com outras pessoas também. Às vezes pessoas te ajudam, fazem isso, fazem aquilo por você, você exalta tanto essas pessoas, você trata essas pessoas como se fosse um deus, é uma verdadeira idolatria. Sabe, você adorar a pessoa, sabe, chega um momento que você entra em um estado de adoração, um estado de idolatria, sabe, com aquela pessoa, porque você vai ali, elogiando, elogiando, fala: "Nossa, fulano é tão bom", aí a pessoa vai lá, te dá presente, faz isso, faz aquilo, e você já notou que em fases da sua vida, quando você tá muito bem com uma pessoa e você começa a ser dependente demais dessa pessoa, a máscara começa a cair, essa pessoa ela começa a te tratar diferente, essa pessoa já começa a ser mais ignorante com você, mais arrogante. E tem pessoas também que te ajudam por puro interesse. Tem pessoa que te ajuda por puro interesse, por isso você não pode depositar a sua confiança em pessoas. Você não pode se apegar. Você não pode ser apegado nem com as pessoas que você vive próximo. Nem com a sua própria família você pode ser apegado. E eu tô falando aqui para você ser uma pessoa fria, uma pessoa chata, uma pessoa antissocial. Não, não, eu não tô falando isso para você. Eu quero que você entenda que você precisa amar o seu próximo como a ti mesmo, como você se ama, você precisa amar o seu próximo, mas você precisa entender que você não pode esperar nada deles. Não espere nada do seu próximo, não espere nada das pessoas que convivem com você, das pessoas que trabalham com você, das pessoas da sua casa. Não espere nada das pessoas da rua, não espere nada de desconhecidos. Sempre vai ter pessoa te decepcionando e assim vai ser. E sabe qual que é o melhor? Quando eu parei de esperar nas pessoas, quando as pessoas começaram a me magoar, eu parei de sentir, sabe, eu parei de sofrer na minha vida. Por quê? Porque eu parei de depositar minha confiança. Eu era agradecido quando alguma coisa boa acontecia comigo, Deus usava através de uma pessoa, a pessoa mesmo vinha, me dava um presente, muito agradecido, sabe, gratidão do fundo do coração, só que eu não esperava nada daquela pessoa. Eu Não é que você precisa esperar o pior, é só você não esperar nada. Você não esperar nada de ninguém é a melhor coisa que existe, porque Deus, ele quer que você seja livre. Deus, ele quer que você seja uma pessoa livre, não uma pessoa presa. Quando você deposita demais a sua confiança em outras pessoas, você vive preso, igual um passarinho numa gaiola. Imagina uma gaiola e um passarinho. Assim é uma pessoa que deposita a sua confiança em homem, que deposita sua confiança no casamento, no seu esposo, na sua esposa. Quantas pessoas vivem em um casamento presas porque confiaram demais em uma pessoa que não deveriam confiar? Quantas pessoas estão presas no trabalho porque confiam, porque exaltam pessoas e sofrem por causa disso? Quantas pessoas vivem preso emocionalmente? Quantas pessoas vivem preso financeiramente, espiritualmente presos, porque colocaram seu coração na religiosidade, porque acham que são merecedoras de um cargo na igreja ou alguma coisa, sabe, que passa pela cabeça dela que ela acha que ela é merecedora daquilo. Mas eu quero te falar, Deus não quer isso para você. Deus quer que você seja livre, Deus quer que você seja uma pessoa que não espera nada de ninguém. Não espere, porque a traição pode vir das pessoas que você menos espera. José do Egito. José depositou a sua confiança nos irmãos, Deus mostrou o sonho para ele, o que que ele fez?
Foi lá contar para os irmãos. Era para ele ter contado? É claro que não. Era para ele ter fechado a boca dele, mas ele confiava tanto nos irmãos dele que ele pagou um preço muito grande. Ele foi escravo por anos. Por que você acha que José foi escravo? Não é muita coincidência? José ter ficado preso por tantos anos? É porque ele abriu a boca dele antes da hora. É porque ele depositou a sua confiança em pessoas. E eu quero que você não passe por isso. Eu quero que aquela sensação, aquele aprendizado que eu tive com aquela pessoa, eu quero que você leve para sua vida. Então eu vou te dar uma solução prática para você nunca mais ser dependente de alguém. Eu vou te dar a primeira solução aqui nesse vídeo para você nunca mais depender de ninguém. Se imagina numa situação, você está precisando de um dinheiro e você tem várias pessoas do seu lado em quem você pode confiar. Você tem seus familiares, os seus amigos, os seus colegas, você tem as pessoas do seu trabalho. O que é mais fácil quando você está precisando de uma situação? Você dobrar o seu joelho e pedir para Deus apresentar o seu problema para Ele, ou você pedir para as pessoas que estão do seu lado? É muito mais fácil você pedir para as pessoas que estão do seu lado, porque é só você pedir com uma palavra. Mas eu quero que você saiba, eu quero que você coloque isso em prática. Quando você precisar de alguma coisa na sua vida, seja uma coisa financeira, seja um dinheiro, sabe? Antes de você pedir para alguém, primeiro apresenta para Deus. Quando vir aquela coisa no seu pensamento, nossa, eu estou precisando disso aqui. Mas antes de você falar para alguém, até para as pessoas, sabe? Até para o seu esposo, para sua esposa, antes de você pedir, apresenta para Deus primeiro. Apresenta a sua necessidade para o reino dos céus. Apresenta a sua necessidade para Cristo, porque isso tem mudado a minha vida. Quando eu preciso de algo, eu não peço mais para ninguém. Eu só apresento para Deus. E sabe qual que é o mais engraçado nisso? Quando eu menos espero, Deus me dá muito mais do que eu pedi. E nunca mais faz eu passar por aquela situação. Quando eu comecei a entender que esperar nada de ninguém é uma virtude, eu comecei a colocar isso em prática. Quando eu preciso de alguma coisa na minha vida, eu não peço mais para ninguém. Claro, você precisa dialogar, você precisa também contar ali, às vezes, você contando, Deus vai usar a pessoa para te abençoar. Mas antes de você pedir, primeiro, dobra o seu joelho. Primeiro fala no pensamento, Deus, eu estou precisando disso aqui. Sabe, eu estou pensando em pedir para essa pessoa aqui. O que que você acha disso? Você ter uma intimidade com Deus é uma coisa tão boa, que eu não quero abrir mão disso de jeito nenhum. Então a primeira coisa que você vai fazer, quando você sentir vontade e necessidade de algo, você primeiro vai apresentar para Deus. Isso vai fazer você ser livre. Isso vai fazer você depositar a sua verdadeira confiança em Deus, não em homens, não em pessoas, mas em Deus. E o que tem mudado também a minha vida para mim não ser mais apegado em pessoas, a segunda coisa que você vai fazer é ter um relacionamento com Deus. É você ter ali uma, sabe, um relacionamento íntimo com Deus. E como que você constrói esse relacionamento com Deus? Oração. Você todos os dias buscar Deus, tem me aproximado, sabe, ter se aproximado de Deus. Você está se aproximando ali todos os dias buscando. É uma das coisas que tem mudado também a minha vida para mim não passar mais por esse tipo de situação, para mim não viver mais preso com pessoas, para mim não mais depositar minha confiança em homem nenhum. Quando você tem uma intimidade com Deus, quando você tem ali um momento com Ele, sabe, durante o dia, não importa se sua rotina é corrida, eu tenho certeza que você consegue tirar 30 minutos do seu dia para conversar com Ele. Se você fazer isso, você mesmo vai entender. Deus vai te colocar em circunstâncias para fazer você aprender a não ser mais dependente de ninguém, mas ser dependente em tudo. Até quando você sair de casa, você vai ver que para você chegar no mercado, para você chegar até a padaria, você precisa da proteção dele. Porque pode vir um caminhão na sua direção, te atropelar, te jogar para longe. Por isso você precisa de Deus. Então a segunda coisa que você vai fazer é isso. Você vai ter um relacionamento constante com Deus. E se eu pudesse te falar uma coisa só, sabe, se esse vídeo tocou em você, não seja dependente de ninguém, sabe por quê? Porque se você ser dependente das pessoas e as pessoas descobrirem isso, as pessoas vão pisar em você. As pessoas vão te deixar de lado.
vão te menosprezar. As pessoas, muitas das vezes, aquelas que te ajudam, aquelas que estendem a mão para você, vai passar algum certo tempo da sua vida e ela vai jogar tudo na sua cara. Aquela coisa que ela fez por você, que você achou que foi de coração, a maioria delas vão jogar na sua cara. Vão falar: "Eu fiz isso por você". Vão te chamar de ingrato, vão falar que subiu para a cabeça, vão falar que você é ignorante, vão falar que você é uma pessoa que tem um rei na barriga, como diz aquele ditado, aquela pessoa que se acha demais. Mas eu quero falar para você, siga isso. Seja dependente quando você precisar de algo. Não comunica as suas necessidades para as pessoas, mas comunica primeiro para Deus. E tenha um relacionamento com Ele para você nunca mais passar por isso. E se você chegou aqui até o final desse vídeo, eu espero que de alguma forma eu tenha contribuído com a sua vida e que você consiga colocar isso em prática. Que isso não seja uma motivação vazia, um vídeo de que você vai sair da mesma forma, mas eu espero que você esteja enxergando a vida de uma forma diferente. Eu espero que eu tenha contribuído com a sua vida. Eu espero que você seja uma pessoa melhor. Então já deixa o like aqui nesse vídeo, se inscreva nesse canal para você acompanhar o conteúdo diário. Eu espero que Deus continue falando no seu coração. Deus te abençoe.